cogumelos, para ver se as pessoas lembram, se já viram, quando viram, como chamavam, se usavam. Bom, pode ver aqui. A gente já viu quase todos, né? Como Então, interessante, o porquê nesse formato redondo? Você tá me perguntando? É, Você tem alguma porque eu já vi em outras áreas ele nesse sentido. Sim. Tem um lugar aqui, lá no Roncada, no Pedro, você sabe muito bem. Lá em frente ao templo sai assim 4, 5 redondos desse na época da chuva. Mas perfeitinho. E você nunca ouviu nenhuma história envolvida a isso? Não. Chamava de alguma coisa? Né? Então, há quem fale que desceu, como é que fala, uma espaçonave, e aí eu já vi várias pessoas comentar. Sério? Nesse sentido. Já adorei. Quando faz essa volta, que desceu uma espaçonave, queimou tudo o solo, depois recuperou e começou a vir esses cogumelos. Isso eu já ouvi de muita gente. Eu não inventei, eu escutei isso daí. Legal. Ai, que da hora. E a gente ouviu uma pessoa falando sobre isso, só que a pessoa falou, ai, vai que aconteceu isso. Ela não afirmou como se fosse uma história que ela ouviu. Não, eu já ouvi isso na região de Pilar do Sul, Salto Pirapora, São Miguel, Sarapuí, Itapiraí, Piedade. Naquela região de infância ali que eu rodei tudo, é o comentário. Como também o comentário do cogumelo orelha de pau. Tá, tem aí. Isso daqui. Nessa região, todos os municípios falam isso daí, é coisa do Saci, Saci que plantou. Orelha de pau? Orelha de pau, Saci que planta na árvore, isso e aquilo. Esse, Que demais, adorei. como da mesma forma essa da espaçonave. Ah, Já vi muitos Esse é bem desses. fedido. Esse não tem nada relacionado com o Saci? Não. Não. Esse daqui há quem diga que tem mulher que nunca viu isso daqui, diz que chega a ter orgasmo quando vê isso aqui. Esse eu já ouvi de outras pessoas e o Ramon falou isso pra mim também. Eu falei, opa, mais um que falou isso daí. Verdade. E é É verdade! Ah, agora legal. Agora eu vou confirmar mesmo, tenho certeza. Viu, Ramon? É verdade mesmo, viu? Esses aqui estão mais em mato fechado ali no Zé Branco, que a gente tirou umas fotos. Uhum. Acontece. Esse aqui. Esse daqui eu tenho aqui bastante, comestível. Isso. Ele sai o roxinho e o amarelinho, né? Uhum. A mesma textura e tal. Você já comeu? Comi só do roxinho, desse aqui não. Esse aqui parece uma geleia. É bem gosmento, chega... E é comestível esse também, não? Também é. Esse não tem, é uma espécie igual esse aqui que é auricular, esse que você já conhece, que não tem erro de identificação, né? Porque ela é bem característica. Esse aqui é aquele que sai a fumacinha. Sai o pó. Eles falaram que você tem umas histórias que... Então, a gente tinha como cicatrizante desde moleque. Isso daqui já a gente não era obstáculo dos velhos. Quando achar, cata e traz para casa. Desse tipo daqui, né? Que os outros cogumelos, os mais velhos falavam, não come veneno, põe a mão, não põe a mão no olho que é veneno. Mas esses daqui eles orientavam, pegar como cicatrizante. E tanto é que a gente chegava forgado e jogar na costa dos outros, ia nadar, pof, aquele coisão e tal, né? E você via isso na casa... Com quem que você aprendeu isso? A todas as casas de sítio tinha isso daqui, como cicatrizante. Aqui na região? Já na região de Pilar do Sul, toda aquela região, que foi a minha infância, né? Você cresceu lá? Cresci lá. E eu vi isso daqui em um rancho de uma turma que trabalhava com lenha ali em Paranapanema. Nós fomos tomar lenha lá e o rapaz se machucou e tal. Na hora ele foi lá no rancho dele, trouxe essa bolota. Então, uma cultura mesmo, né? Demais. Jamais em outros municípios. Toda casa. Ai, adorei essa. Então, eu comentei até com o Ramon, que os mais velhos, quando tinham um sangramento, um corte meio profundo, pegava esse pozinho e colocava. Às vezes o vaso sanguíneo era um pouco maior, então ele minava e escorria. Só que o pozinho não continha o sangue. Aí eles pegavam assim, você deve ver, passar a mão no fogão de lenha, aquela teia de aranha defumada, que fica aquela teia de aranha preta. A gente falava picumã. Passava a mão em um picumã, fazia uma mechinha, colocava no sangramento e o pozinho em cima. O pozinho era o anticoagulante, ou não? Então, tinha como o pozinho, tanto anticoagulante como cicatrizante.
Mas quando encontravam um vaso mais forte, que o pozinho não contia, aí eles passavam a mão de catar aquele monte de teia de aranha do fogão, já defumada, que eles falavam picumã. Passava 2, 3 vezes a mão, assim, fazia uma massinha e colocava no lugar e ficava segurando junto com o pó, até que contia o sangramento. Será que ele Nossa. tinha algum poder anti-inflamatório também? Ah, do picumã, não sei, não, porque é uma teia de aranha defumada. E a teia de aranha defumada em cima do fogão, né? Mas era usado também, fazia uma massinha junto com esse pó. Pode ser porque dava meio Esse picumã, será que é esterilizado. algum nome indígena? Não posso afirmar. Né? Vou procurar. Mas era esse termo que eles usavam, picumã. Vai catar picumã. E tinha essa também, quando machucava e tal, pegava outro moleque, mija, mija. Tinha que mijar no corte do outro e tal, para... Então isso não é só pra queimadura de água marinha, de... como que é o nome? Água viva, né? Ah, não, é tinha essa, quando cortava alguma coisa com prego enferrujado e tal, tinha que o outro lá mijar à força. Esse aqui do milho, você já viu? Já vi muito, muito, muito. Vocês chamavam de alguma coisa? Não chegava nem a interpretar isso daí, só que não aproveitava espiga, quebrava e jogava fora. Já não ia nem na bandeira o milho, aproveitava para não contaminar, né? Era jogado fora. Nunca foi dado nem termo, nem valor. Aqui no Guará eles falam que o milho embobou. Milho Ah, embobou? Olha, não, esse não posso falar, não chega. Esse no México eles comem. Não brinca. Tô louca. A Ju também tá louca pra comer. Se achar, Ah, do milho? se você achar, pega. Traz. É, tem que correr atrás de roça. Na época tá quebrando milho e tal, elas... E toda roça aparece isso, toda roça tem. Esse aí ele espalha, ele dá em pouco. Quando tinha um milho todos estavam, o que vocês achavam? Não posso afirmar, mas hoje eu penso que talvez fosse de acordo com o clima, talvez menos chuva ou mais chuva, as roças tinham mais essas espigas contaminadas. Eu não posso afirmar o porquê, mas que tinha uma época que tinha mais, que tinha menos e tal, era normal ter. Dos venenos também que eles passam, Ah, né, sim, pra matar lagarta. depois disso, com o veneno hoje, o roça que é bem pulverizado, nunca vai sair um fungo desse, né? Não. Essa orelha de pau também. Elas falavam que qualquer orelha de pau Qualquer era... orelha falava, é coisa do saci, saci que planta isso, né? Ai, e Mas- o saci? Era coisa mais para assustar a molecada, porque a gente acreditava, saci, lobisomem, Boitatá. o boitatá, enfim, tudo que eles falavam a gente acreditava. Depois que a gente foi desafiando eles, falei, então tem que ver. Daí a gente armava esquema que tal lugar aparecia, então vamos lá, vamos ficar sondando. Lá levava a garra de pinga, que na época não tinha droga, só pinga. E amanhecia esperando o saci, que saci nada. Ah, mas saci surrou fulano semana passada, foi bem assim, não sei o que e tal. E a gente chegou ao ponto mesmo da gente desafiar, ia ver onde tinha lobisomem, isso, aquilo, sei. E o saci aqui pra vocês? Eu acho que as fotos acabaram, mas... O saci pra vocês era mal? Qual que era a história mais comum do saci? Você já viu o saci? O saci era tido como que ele pegava e dava nó na rabo de égua, na crina de cavalo e tal, e embramava tudo e fazia a marvadeza dele. E para molecada do sítio, eles falavam como assombrado mesmo. Era Que, mal. que o seu moleque for perverso, o moleque bem daninho, vai dar conta pro saci. O saci vai encontrar você uma hora, você está devendo pro saci. Para ver se a molecada não seria tão marvado, seria esse o termo, né? Aqui é mais ou menos isso, né? Uma forma de educar. Uma forma de educar com medo, né? É... Contendo mesmo, no medo que eles faziam isso. E tipo, então quer dizer que quando vocês viam aquele cogumelo, vocês falavam que o saci estava próximo ou não? Já passou por aqui? Quando a gente estava andando no mato, que via assim na picada essas coisas, eu até olhava meu torto e nem comentava quando era molecadinha mesmo. Já cada um ficava na sua, tem saci por perto, fazia assim, meio com o cu na mão mesmo, sabe? Depois que a gente foi, andando com os mais velhos, com os mais maloqueiros, isso, aquilo e tal, daí quebrava, perdeu aquele respeito. Entendi. Não, mas no começo tinha respeito, não botava a mão e quase nem comentava entre a turma. Aí quando estava nadando, você viu quanto saci tem por ali? Nossa, vamos desviar por lá, porque aqui tem muito saci. Acreditando que aquilo fosse coisa do saci, né? Que demais. Chegava a acreditar mesmo. Tanto é que depois que a gente superou, a gente desafiava. Enfia o dedo no cu do saci, não sei o que e tal, fazia essas... E os velhos falavam, você vai ver, você vai ver. E você já viu o saci?
Ah, não existe assim. Não acredito. Não, de jeito nenhum. Eu tô começando a acreditar depois dos relatos que a gente andou ouvindo. Passou a acreditar? Não. E. Quando você já souber onde tem, avise eu que eu vou querer ver também. Nossa, mas o senhor já ouviu falar do. Senhor nada, larga mão do Tá, senhor, Deus o livre. Jovem. Jovem, pronto. Jovem, você já ouviu falar do corpo seco? Tudo isso daí a gente tinha como existia. Era a pressão dos mais velhos. Pai falava, mãe falava, tio falava, tia falava, avô falava, todo mundo confirmava. Então a gente tinha que acreditar. E os primos, mais de uma idade que já tinha passado essa fase, não contavam pra gente. Foi contar bem depois e tal. Então é uma fase que mesmo os molecão não avisavam os molequinhos que aquilo era mentira. Então os molequinhos passavam com medo, uma fase, todos passavam essa fase, todos. Eles comentavam que tal lugar o saci passa direto, andou surrando fulano. Tem lugar que o lobisomem está aí comendo galinha, isso e aquilo. E tem um rio, turma, não estão indo pescar naquele lugar. Lá apareceu um mardito, corpo seco, não sei o quê, anda para trás, e curupira, e vira essas coisaradas que talvez seja até bebedeira de rio. Pingaiada de rio, né? Pingaiada, chega até a entrar numa alucinação ali, fala que viu e depois como vai falar que não viu? Na época tinha uns que jurava mesmo. Tinha o Dito Moio. Dito Moio é um pedreiro muito famoso, vermelhão, isso e aquilo. Dito Moio é um pedreirão que tomava as pingadeiras, mas um homem responsável, família e tal. E um belo dia o Dito Moio apareceu tudo riscado, bem riscado na casa. E um pouco mais encharcado que o normal, diz a esposa dele, né? Mas ele jurava que ele levou coça do saci. Jurava mesmo, Dito Moio apanhou do saci, Pilar inteiro sabia e acreditava que o Dito Moio apanhou do saci. Ninguém tem como provar, porque é só a palavra dele. Mas o filho dele, o Moinha, chegou a falar assim, é nada, é amante, tudo unha da amante. É briga de mulher, eu não quis falar para a mãe isso e aquilo e tal. Quer dizer, ele tinha que inventar uma coisa tão convicta para não sujar o esquema dentro de casa e aquilo. E pouca gente ficou sabendo essa história, porque nós tínhamos amizade com os moleques, que era o filho dele, e conhecia, porque eles comiam, almoçavam em casa, né, tinha liberdade de comer. Ia pescar, às vezes, passava direto da casa de Tomoio, em vez de ir em casa, não, já jantava lá. Chegar lá, tomar banho e dormir em casa. Então a gente tinha essa liberdade. Então, ele jurava e a comunidade ficou acreditando que o Dito Moio apanhou do saci. Mas por boca do filho dele, nós ficamos sabendo, é nada, é mulher, isso, aquilo e tal. Aí que fica, a comunidade não sabe do podre que ele fez. Por isso que tem que acreditar que é o saci, porque é convicta a história do saci. Aqui, assassinada. Muito bom, muito bom. Ah, eu acho que era mais isso.